canal Vermezinho de Jacó. Sejam todos bem-vindos no canal. E este é o sexto vídeo, irmãos, do estudo As 12 razões bíblicas pela qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja agora. E nesse estudo nós vamos estar vendo a respeito da saída do povo de Deus da grande Babilônia. Então, esse é o sexto estudo. Os irmãos que não assistiram os outros estudos, está no playlist, pode dar uma olhadinha lá. E para poder, até porque para acompanhar, para entender melhor as razões. Uma razão é ligada à outra, como a Bíblia toda é interligada, um assunto com o outro. Também essas razões bíblicas pela qual o Senhor Jesus não pode arrebatar a sua igreja tem ligação umas com a outra, porque se refere ao mesmo motivo, a volta do Senhor Jesus. Nós estaremos lendo esse estudo, o livro do Apocalipse, para iniciar. Apocalipse, no capítulo 18, no verso 3 e 4. Os irmãos podem anotar para posteriormente fazer estudo a respeito desse assunto. Apocalipse 3 e 4. 18, 3 e 4. Está escrito assim: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui está... Essa passagem fala a respeito da grande Babilônia, a destruição da grande Babilônia, que é o tema do capítulo 18, a queda da Babilônia e a lamentação sobre a terra. O primeiro passo, irmãos, que para entender essa saída da grande Babilônia, nós precisamos entender o que é a Babilônia e o que é a grande Babilônia. Exemplo, Jeremias 51, 44 e 45, ele fala de uma saída da Babilônia. Porém, a saída da Babilônia do Apocalipse não é a Babel, a Babilônia, a cidade Babilônia, a qual se referia Jeremias a respeito do povo dos caldeus, sair do meio deles. A grande Babilônia, porque a Babilônia é a mãe das abominações da terra. A grande Babilônia é a mãe e as filhas. Por exemplo, quando nós falamos a cidade de São Paulo, nós referimos apenas o centro de São Paulo, a cidade em si só. Quando nós dizemos a grande São Paulo, aí já envolve todo o ABCD, todas aquelas cidades que formam uma metrópole com a cidade de São Paulo. Bem, da Babilônia não é bem assim, que é um aglomerado de cidades que forma a grande Babilônia. Não, são todas as nações da terra que participam do comércio, que participam do sistema, que participam da Revolução Industrial que começou na Babilônia. E por isso, essa Babilônia a qual estamos falando do Apocalipse é a grande Babilônia. É ela com todas as nações da terra que se prostituíram com ela, que se envolveram nos seus comércios, que se enriqueceram com a sua luxúria. Essa é a grande Babilônia. Então, para nós entendermos do que Deus está falando, da onde que vai sair, precisamos entender o que é a grande Babilônia. A grande Babilônia
é o sistema que envolve todas as nações da terra, do comércio do ouro, da prata, da pedra, do comércio de escravo, comércio de homens, explorações de todos os tipos. Isso é o sistema comercial da Grande Babilônia. E Deus vai tratar com ela, destruindo. Todo o verso 18 do Apocalipse, ele fala a respeito dessa queda, da maneira com que Deus vai tratar essa cidade, da maneira com que Deus vai vingar o sangue dos profetas, que por esse sistema foi derramado, o sangue dos que deram testemunhos por Cristo. Então o verso 4, o apóstolo João ouviu outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. O interessante, irmãos, que nós precisamos prestar atenção, não é que Deus está dizendo, eu vou vos tirar dela. Não é isso. Precisa compreender que a ordem aqui é para que o povo de Deus se mexa, se levante e se retire do meio da Grande Babilônia. Quem não ouviu o vídeo anterior falando da apostasia, quem não viu ainda, está vendo esse vídeo por acaso, dê uma olhada na apostasia para você entender a separação entre o santo e o profano. Depois que o santo for separado do profano, então esse santo é retirado do meio desse sistema. O povo de Deus fica à parte do povo da besta, da Grande Babilônia. E essa parte de que retirai-vos é um imperativo para cumprirmos. É nós que temos que levantarmos e retirar desse sistema. Não é Deus que vai nos pegar de uma maneira miraculosa e nos transportar daqui para um outro lugar, para o deserto, para lugares ermos. Não é isso. É se retirar, cabe a nós. Por exemplo, quando Ló tinha que deixar a cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo não pegou Ló no colo e falou, eu vou transportar você daqui para as campinas, para o deserto, ou para um outro lugar, ou para uma outra cidade. Não, foi Ló que teve que levantar com a sua família e deixar a cidade. E aqui é a mesma coisa. Jesus disse que a vinda dele seria também como nos dias de Ló, em que as pessoas teriam que se levantar e se fazer prontas a se retirar do meio da Grande Babilônia. Retirar desse sistema, porque isso vai calhar exatamente no tempo da marca da besta, em que o povo de Deus não aceita a marca, que nem o nome, nem o número da besta, ele já fica à parte. Então vai ser perseguido e vai ter que fugir das grandes cidades, sair fora do sistema eletrônico, da vista da serpente, vai ter que fugir. E essa saída é a qual está dizendo no Apocalipse, porque logo depois a Grande Babilônia será destruída, e Deus não vai destruir a Grande Babilônia junto os servos dele com os servos da besta. Não vai estar misturado. O joio não é queimado junto com o trigo, é separado o trigo do joio, e essa retirada é uma separação, onde o povo de Deus tem que se levantar, se prontificar e retirar do grande sistema que governa o mundo todo. Nós estaremos lendo agora o livro o Evangelho de João, no capítulo 10, verso 2 e 5. João 10, 2 e 5. E a gente vê o Senhor Jesus tratando desse assunto com a igreja, só que de uma maneira que precisa de uma mente investigativa para entender, e entendendo junto com a visão dos profetas, com as profecias, para saber do que Jesus estava falando aqui no verso 1 e no verso 6, no verso 1 e no verso 5 de João 10. Verso 1.
Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para outra parte, esse é ladrão e salteador. O verso 5. O verso 2 até o 5, vou ler até o 5 para ficar fácil o contexto. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui, irmãos, já dá para ver o Senhor Jesus chamando o seu povo para sair do sistema. Alguns podem até espiritualizar, até o que não seja o tempo de se cumprir essa profecia. Livro de João, capítulo 10, do verso 3 ao 5. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Aqui é a retirada do povo de Deus da Grande Babilônia, só que escrita de uma outra forma. Aqui o povo vai ouvir a voz do seu pastor. As ovelhas ouvem a voz de Cristo e reconhecem a sua voz, não dá ouvido à voz do estranho, do falso profeta, ouve a voz de Cristo e coloca-se à parte do sistema. E é Jesus que faz isso, chama pelos seus nomes e elas se afastam do sistema. E ele vai adiante dela, conduzindo ao lugar preparado para as sustentarem por 42 meses, como nós vemos em Apocalipse. A figura da mulher vestida do sol, que tem os pés sobre a lua e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Lá no Apocalipse nós vemos a mulher sendo conduzida ao deserto para ser sustentada por 42 meses. E aqui nós vemos Jesus chamando o povo dele para sair. Sair da onde? Sair de dentro das suas casas e ir na igreja? É isso que Jesus está falando? É para reunir numa reunião solene? A palavra de Deus é muito mais profunda do que isso. É para tirar do sistema da Grande Babilônia. Nós temos que somar uma coisa com outra para podermos entender a palavra de Deus. E o interessante desse versículo, e nos arremete ao fim, para saber que Jesus está falando realmente do fim, é o verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Quem é esse estranho? Que voz é essa que as ovelhas de Jesus não conhecem? Esse estranho é o mesmo estranho que aparece no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 11, verso 39, fala que o governo do anticristo recebe um poder do Deus estranho. E é esse Deus estranho, capítulo 11, verso 39, é esse Deus estranho que Jesus fala aqui que as ovelhas dele não reconhecem a voz. Vamos ler aqui no Daniel capítulo 11, verso 39, para nós juntarmos essas informações. Olha com quem que ele rege. O verso 38 e 39 para entendermos o contexto. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. E a um Deus que seus pais não conheceram honrará, e com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, esse Deus estranho é o mesmo que tem a voz estranha, que as ovelhas de Jesus não ouvem essa voz estranha,
não dá crédito, porque é uma voz que elas não conhecem. E esse Deus estranho que ajuda esse oitavo rei, é que Jesus estava falando, que as ovelhas de maneira nenhuma o seguirão. Mas os que não são as suas ovelhas, que não conhecem a sua voz, elas ouvirão a voz do estranho. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhe-ás a honra, e fá-lo-ás reinar sobre muitos. Eles repartirá a terra por prêmio. Com a ajuda desse Deus estranho, esse oitavo rei vai reinar. E os que o reconhecerem como rei, como aquele que vai melhorar a terra segundo a visão deles, aquele que estiverem do lado dele, que quebrou a aliança, ele vai honrar com reinados, com terras. Mas o nosso foco aqui é o estranho, o mesmo estranho que Jesus fala em João capítulo 10, verso 6, o Deus estranho. Então esse Deus estranho que vai operar no fim é o mesmo Deus estranho que tem a voz estranha, que as ovelhas de Jesus se fugirá deles. Fugirá do estranho e dos seus enviados. Agora nós estaremos lendo Mateus 25, para nós concluirmos essa passagem. Mateus 25, o verso 1, o verso 6, o 8 e o 9. O verso 1 diz assim: então o reino do céu será, preste atenção na palavra será, semelhante futuro, semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Veja bem, irmãos, elas tomaram a posição para saírem. Mas, tardando o noivo, tosquenejaram todas. Mas, de repente, elas foram despertadas. Em que horas? Um horário improvável, à meia-noite, um horário impróprio para se despertar as noivas, aparentemente. Mas nós precisamos entender que meia-noite está dizendo exatamente que é a metade do período das trevas. A noite se divide em duas metades. Para nós, os ocidentais, a meia-noite é a metade do período das trevas. E as noivas são despertadas exatamente à meia-noite. E o profeta Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E que meia-noite, que meio é esse? Na metade, irmãos, os 3 anos e meio da grande tribulação, aonde vai se definir, já as testemunhas já testemunharam, aonde começa a fazer a separação do santo e do profano, onde levanta o anticristo para perseguir, para fazer a grande tribulação, que é a ira do dragão sobre o povo de Deus, à meia-noite. E à meia-noite diz para ela: não senta e fique aguardando o noivo, não. Saia ao seu encontro. E elas, ao sair, 5 delas perceberam que não estavam preparadas. E pediram para que pudesse ser colocado azeite nas suas lâmpadas, acender as suas lâmpadas. Mas elas não tinham o azeite necessário, e o conselho que elas dão no verso 8 é para nos arremessar ao fim de novo. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. Irmãos, aos que vendem, nesse período é que está a marca da besta. Quem não tem a marca não compra e não vende. Para as virgens loucas, para quem não prestou atenção na palavra de Deus, não deu crédito nos profetas, virou as costas para a lei e continuou levando sua vida no bom e no melhor, acreditando que tudo está do mesmo jeito, desde que os pais da igreja morreram, que o tempo não passou, que a vinda do Senhor não está próxima, que a grande tribulação não vai vir. Ele está sem azeite.
Ele aceita a marca e continua negociando. Comprar e vender é comércio. E para comercializar tem que ter a marca, o nome ou o número da besta. E essas que aceitarem essa marca para continuarem negociando, ocupada com os seus negócios, não estão preparadas. É isso, à meia-noite, metade do período das trevas, 3 anos e meio da grande tribulação, é o horário do grito. Levanta e sai ao encontro. Aonde se deu o casamento de Israel com o Senhor? Não foi no deserto, no Monte Sinai? Abraão, por acaso, não teve que sair da terra de Sinai? Da terra de Sinai não, da terra de Sinar, da Babilônia, para ir a uma terra que Deus mostraria? Deus anuncia o fim desde o começo. Abraão começou com Êxodo, saindo de Ur dos Caldeus. E a igreja tem que sair do sistema para receber a purificação como a prata, ser provado como se prova o ouro. Ou nós acreditamos que estamos preparados para ver Deus, aceitando todo tipo de pecado, vivendo em todo tipo de imundícia, de comércio imundo, sujo, podre, e estamos prontos para ver o Senhor vir em glória, com todo o poder e glória? Dá uma olhada para Isaías, e nós vamos logo entender que não estamos prontos. Para podermos ver o Senhor, temos que ser purificados como se purifica a prata, e provado como se prova o ouro. Mesmo na face da morte, não podemos amar a nossa própria vida, para podermos nos encontrar com o Senhor. Então, Apocalipse 13, verso 16. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui, irmãos, dá para nós entendermos, então, que as virgens loucas, elas saem para comprar o azeite. Por que comprar? Porque comprar é o grande problema. Para comprar tem que aceitar um sistema. Para comprar tem que aceitar uma marca. Para comprar tem que aceitar um nome. E quem aceitar a marca ou o nome da besta, sobre esse vai cair a ira de Deus. Esse vai ser destruído com a grande Babilônia. Então, já era a respeito do fim. A parábola das 10 virgens está no mesmo contexto da grande tribulação. Então, elas saem para comprar, porque elas não têm confiança em Deus o suficiente para viver sem o comércio deste mundo. Este é o 6º motivo pela qual o Senhor Jesus não pode vir agora. Ele vai vir quando for separado o joio do trigo, quando ele tirar o seu povo do meio dos ímpios e os levar para ser purificado como se purifica a prata, para ser provado como se prova o ouro. E quem estiver disposto a confiar em Deus, esse sim estará pronto para ver o Senhor em glória. Deus abençoe os irmãos. Você que chegou até aqui, assiste os outros vídeos para você entender. Em breve estarei colocando no ar a grande mentira da besta, para nós entendermos melhor a respeito do fim. Dá um like no canal aí, se inscreva, você que não é inscrito, compartilhe, para que todos possam conhecer essas mensagens, que provavelmente você não vai ouvir nos púlpitos das igrejas, porque nós não temos interesse em te agradar, nem de colocar peso sobre você, mas que você conheça Deus e a sua palavra. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.